Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aí para o nosso próximo capítulo do livro Ponto de Inflexão. Há pontos de inflexão em nossa vida que são resultados de caminhos que tomamos de forma completamente despretensiosa. Este é um deles. Em 2015, eu recebi um grande reconhecimento nos meios de comunicação. Uma respeitada empresa de consultoria de RH, a Companhia de Talentos do grupo DMRH, fez no Brasil uma pesquisa com 67.896 jovens brasileiros entre 17 e 26 anos com a seguinte pergunta aberta e espontânea: qual é o líder mundial que você mais admira? A pergunta era tão aberta que os jovens poderiam responder dizendo o nome de seu pai, de seu professor ou do Tiririca, do seu político preferido, empresário e até jogador de futebol. Na hora em que a lista dos 5 líderes mundiais mais admirados pelos jovens brasileiros foi publicada em vários meios de comunicação, fiquei sem palavras. Veja a lista. Primeiro lugar, Barack Obama. Segundo lugar, Flávio Augusto da Silva. Terceiro lugar, Bill Gates. Quarto, Papa Francisco. 5, Jorge Paulo Lemann. Nunca imaginei que ficaria na frente do Papa em qualquer lista de popularidade ou admiração que pudesse existir, especialmente em se tratando de uma pergunta aberta e espontânea feita para mais de 50 mil jovens. Eu tinha trabalhado por 18 anos, começando do zero, sem participar de programa de TV, sem estar exposto em evento social ou no meio político. De onde viria tal expressão pública com esse nível de penetração nas camadas mais jovens e críticas do Brasil? Bem, para explicar melhor esse fato curioso, eu teria que voltar uns 6 anos antes dessa pesquisa. Você se lembra que em 2009 eu me mudei para os Estados Unidos no intuito de fazer vingar minha gestão à distância? Pois é, todas as 7 vezes em que nos mudamos de país, além do Brasil, nós moramos na Venezuela, Austrália, Estados Unidos, Espanha, Inglaterra e Portugal. Tínhamos a oportunidade de remontar a nossa vida, desde a escola para as crianças, adaptação cultural, idiomas, moradia, etc. Em 2009 não foi diferente. Logo assim que chegamos em Orlando, além de toda a adaptação necessária, mais uma vez, eu queria muito fazer dar certo a tal gestão à distância e não medir esforços. Porque eu sabia que, se algo desse errado, eu teria que retornar ao Brasil, o que nunca foi um problema, mas jamais gostaria de ter que retornar por fracassar de novo. Então, o meu empenho para fazer tudo funcionar bem foi muito grande. Em 2011, com o modelo de gestão já consolidado e os resultados foram eloquentes, e experimentei um tsunami de crescimento numa ordem de mais de 50% ao ano. O que para uma empresa madura com mais de 15 anos de existência é considerado excepcional. Com tudo funcionando muito bem, os resultados em alta, a equipe produzindo na minha ausência física e, cada vez mais, me sentindo com menos desafios e mais tempo. Confesso que senti falta do contato direto com a ponta e todo o calor do campo de batalha. Eu sempre fui muito atuante, muito presente e com expedientes que nunca eram inferiores a 12 horas diárias. De repente, com algumas reuniões e videoconferências, tudo caminhava muito bem. Um cenário perfeito para me acomodar, mas não deu. Meu apetite sempre foi muito grande e daquela vez decidi aplicar minha força de produção, foco e atenção num projeto que estava fora da bolha de nossa rede de escolas. Eu decidi aplicar as fronteiras e impactar pessoas de todo o Brasil com a força gerada por meus conteúdos antes presentes somente dentro dos portões da WhatsApp. O local escolhido foi o YouTube, o Twitter, o Facebook e, por fim, o Instagram. A meta era fazer as pessoas pensarem e refletirem sobre o modelo padronizado apresentado pela sociedade. Eu queria que as pessoas enxergassem que a vida era muito mais do que CLT, que existia várias outras formas de vida, entre todas elas empreender,
Para isso, passei a produzir conteúdos diários compartilhando minha experiência na gestão de pessoas e em negócios, a fim de mostrar aos brasileiros que empreender podia ser uma excelente alternativa. Aqui eu quero fazer uma pausa para fazer uma reflexão quanto a essa análise dele, que ele fez, e a vontade dele em querer ajudar as pessoas a fazerem enxergar ou alcançar o que ele mesmo alcançou. Vejamos o que está escrito aqui em Romanos capítulo 5, versículo 14. Porque a lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, quem fez isto ou quem faz isto, cumpre toda a lei e os profetas. Em Lucas capítulo 6, versículo 38 diz: Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Então o que ele está fazendo aqui, depois de todos os resultados que ele alcançou, ele poderia muito bem se dar ao luxo de descansar, curtir a vida, viver da forma como ele bem queria, afinal de contas, merecido, pois ele trabalhou para isso, é mérito dele. Mas não, agora ele está aqui preocupado com o quê? Com o próximo, com aqueles pelos quais vivem e estão vivendo a mesma vida que ele vivia há 18 anos atrás. Uma vida difícil, complicada e sem recursos. E ele, vendo que alcançou tudo isso mesmo sem ter recursos financeiros, simplesmente com a sua boa vontade, o seu esforço, o seu empenho, sua dedicação e, é claro, o apoio de sua mãe, ele viu que também todas as outras pessoas podem alcançar. Então aqui ele está não só expressando, mas praticando o amor ao próximo, que é toda a lei de Deus, onde ela se resume. E aqui em Mateus capítulo 25, versículo 14, a palavra de Deus é onde diz sobre os 10 talentos, ou seja, aquele que recebera 5 multiplicou e fez 10, o que recebera 2 fez 4 e o que recebera 1 enterrou o seu talento. Ele não só multiplicou os seus talentos, como agora ele está transferindo para as outras pessoas ou para quem quiser ouvir aí o conhecimento de como multiplicar talentos, ou seja, não ficar escravo de uma crença de que você tem que se formar, fazer uma faculdade, se especializar em uma área específica para você ter um emprego e então você ganhar dinheiro para ter a qualidade de vida que você busca. Muitas das vezes essas pessoas se formam, fazem faculdades, universidades e nem conseguem um emprego, se frustram e acabam aí como vendedores ou trabalhando como profissionais liberais em outras áreas e etc. Então aqui ele está demonstrando o amor que ele sente pelas pessoas, se empenhando e colocando todo o seu trabalho e a sua dedicação para ensinar as pessoas que elas também são capazes de alcançar, só depende delas. Que é o que eu estou fazendo aqui, retransmitindo a história dele, né? De uma maneira diferente, com a análise das escrituras, da palavra de Deus, mostrando como é que Deus age na vida de todas as pessoas. As leis de Deus, a palavra de Deus, as promessas de Deus na vida das pessoas são para todos aqueles que praticam bem, para todos aqueles que se esforçam, trabalham, se dedicam e se empenham naquilo que buscam. Então, ou seja, tudo é possível ao que crer. Só não é possível para você a partir do momento que você não acredita. Quando você passa a acreditar, para você nada mais se torna impossível. Continuando, então aqui nós vemos que ele conta essa história, né? E aí ele diz: eu poderia mostrar às pessoas que a linha de montagem do sistema de ensino formal dava total prioridade à formação dos empregados das empresas públicas e privadas. Por outro lado, na geração de valor, o empreendedorismo era o centro do discurso.
Minha experiência adquirida nas quase 2 décadas empreendendo, em principalmente meus resultados alcançados nesse período seriam os pilares de minha autoridade para abordar os temas com ousadia e propriedade. A propósito, a percepção do público sobre essa rara legitimidade foi a principal razão do explosivo crescimento da audiência do Geração de Valor. O nome do projeto escolhido foi Geração de Valor, uma expressão do duplo sentido. Um dos sentidos está relacionado às novas gerações que tinham valores raros e nobres. O segundo sentido, referindo-me à expressão técnica do mercado financeiro, geração de valor, ou seja, criação de riqueza. A página no Facebook explodiu e logo se tornou o meu principal canal de comunicação, especialmente por meio da produção de artigos que eram postados quase que diariamente. O Twitter serviu como um espaço de replicação automática de conteúdos, enquanto o YouTube, o primeiro de todos os canais utilizados, ficou de lado por exigir mais trabalho na produção. Ainda assim, os poucos vídeos atingiram mais de 15 milhões de visualizações. Rapidamente, mais de 5,5 milhões de pessoas passaram a seguir os perfis do Geração de Valor, que mantém uma média de mais de 20 milhões de impactos por semana. Sem qualquer pretensão de alcançar números tão expressivos para conteúdos que não estavam relacionados a piadas ou a mulheres seminuas, no ano de 2014 eu já era frequentemente abordado por pessoas nos aeroportos, shoppings e até na rua, porque diziam me conhecer da internet e logo sacavam seus celulares prontos para tirar uma foto.